Olá, e antes de seguir, comente agora, eu confio. Porque confiar não é esperar que tudo esteja resolvido para se sentir bem, é permitir que algo bom se mova mesmo enquanto o caminho ainda está se organizando. Confiar é reconhecer que existe uma inteligência maior operando através das situações da vida, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando as peças ainda não se encaixaram perfeitamente, mesmo quando você olha ao redor e sente que deveria estar em outro lugar, ter alcançado outras metas, ter resolvido aquelas questões que parecem se repetir ciclicamente. Confiar é compreender que o processo de transformação não segue uma linha reta, não obedece a prazos rígidos estabelecidos pela mente ansiosa, não se curva diante da urgência fabricada pelo medo de ficar para trás. A confiança verdadeira se manifesta justamente nos momentos em que você escolhe acreditar sem ter todas as garantias visíveis, sem possuir um mapa detalhado do futuro, sem conseguir prever exatamente como as coisas vão se desenrolar. É nessa entrega consciente, nessa disposição de caminhar mesmo sem enxergar todos os degraus da escada, que você acessa um nível mais profundo de conexão com sua própria sabedoria interna. Aquela voz silenciosa que sempre soube que você seria capaz de atravessar qualquer tempestade, qualquer período de incerteza, qualquer fase de reorganização necessária para o seu crescimento autêntico. Se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez você não saiba explicar com palavras precisas, talvez tenha sido só um clique automático, executado pela mão, enquanto a mente estava ocupada com 1000 outros pensamentos. Mas algumas mensagens encontram a gente exatamente no momento em que precisam encontrar, como se houvesse uma sincronicidade invisível operando nos bastidores da existência. Não para consertar nada de forma mágica, não para apontar erros que você supostamente cometeu, não para julgar suas escolhas passadas ou questionar suas decisões recentes, mas para lembrar quem você é quando não está dominado pelo medo paralisante, pela pressa artificial, pela dúvida corrosiva que consome sua energia vital e distorce sua percepção sobre si mesmo. Existe uma versão sua que não está apressada, que não está em pânico, que não está constantemente se comparando com outras pessoas ou com versões idealizadas de sucesso que nem mesmo fazem sentido para sua jornada particular. Essa versão existe dentro de você agora mesmo, neste exato instante, aguardando pacientemente que você volte a atenção para ela, que reconheça sua presença constante, que permita que ela assuma o comando das suas ações e decisões com mais frequência. Essa mensagem não chegou por acaso, porque você não está perdido, mesmo que às vezes a sensação seja precisamente essa. Mesmo que você olhe para os lados e não reconheça mais o terreno que está pisando, mesmo que as referências antigas tenham desaparecido e as novas ainda não tenham se estabelecido com clareza suficiente para gerar segurança imediata. Você pode até estar em pausa, naquele momento específico em que parece que nada está acontecendo externamente, quando os resultados visíveis diminuem, quando as conquistas tangíveis se tornam mais raras, quando você se pergunta se está realmente progredindo ou apenas girando em círculos. Você pode estar em transição, naquela zona desconfortável entre quem você era e quem você está se tornando, onde nenhuma identidade parece se encaixar perfeitamente, onde os velhos padrões não funcionam mais, mas os novos ainda não foram completamente integrados. Você pode estar em um momento de reorganização interna, onde prioridades estão sendo revistas, valores estão sendo recalibrados, crenças limitantes estão sendo questionadas e desconstruídas para que estruturas mais sólidas e autênticas possam emergir no lugar. Mas nada disso significa atraso, fracasso, inadequação ou incompetência. Significa preparo, maturação, fortalecimento de bases que precisam estar sólidas para sustentar o próximo nível da sua evolução.
A vida não funciona apenas no ritmo que a mente consciente quer controlar, com suas listas intermináveis de tarefas, com seus cronogramas rígidos, com suas expectativas inflexíveis sobre como e quando as coisas deveriam acontecer. Existe um ritmo mais profundo, mais inteligente, mais conectado com a totalidade da sua experiência humana, que ajusta encontros aparentemente casuais, ideias que surgem do nada no momento perfeito, momentos de clareza repentina que reorganizam completamente sua perspectiva sobre situações que pareciam impossíveis de resolver. Esse ritmo opera quando você está pronto para recebê-los, não quando você acha que deveria estar pronto, não quando a sociedade diz que você precisa estar pronto, mas quando sua alma reconhece que a preparação necessária foi completada, que as lições foram absorvidas, que a consciência se expandiu o suficiente para acomodar novas possibilidades sem destruir tudo o que foi construído até aqui. Enquanto você ouve ou lê estas palavras, permita que o corpo relaxe um pouco mais, soltando aquela tensão acumulada nos ombros, afrouxando a mandíbula que talvez esteja contraída sem você perceber, liberando o ar que estava sendo retido inconscientemente nos pulmões, como se você precisasse se defender de alguma ameaça invisível. Não há nada que você precise resolver agora, neste instante específico, neste momento presente, que é a única coisa que realmente existe de forma concreta. Não há nenhuma decisão urgente que não possa esperar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, para ser tomada com mais clareza, mais calma, mais conexão com sua verdadeira essência. Só existe esse instante onde você pode se permitir respirar com mais calma, com mais profundidade, trazendo oxigênio fresco para células que talvez estejam operando em modo de sobrevivência há tempo demais. E perceber que, apesar de tudo, apesar das dificuldades atravessadas, apesar dos desafios que ainda se apresentam, existe algo estável dentro de você, uma base inabalável, um núcleo de consciência que testemunha todas as experiências sem ser destruído por nenhuma delas. Algo que não foi afetado pelas dificuldades que pareciam insuperáveis na época, pelas tentativas frustradas que geraram sensação temporária de fracasso, pelas incertezas do caminho que criaram aquela ansiedade característica de não saber exatamente para onde ir ou o que fazer em seguida. Esse algo permanece intacto, puro, completo, aguardando pacientemente que você volte sua atenção para ele, em vez de mantê-la constantemente focada nos problemas externos, nas situações que precisam ser resolvidas, nas pessoas que precisam ser conquistadas, nos objetivos que precisam ser alcançados. Quando você reconecta com essa parte estável de si mesmo, tudo muda de perspectiva, as situações continuam sendo as mesmas objetivamente, mas sua relação com elas se transforma completamente, o peso diminui, a urgência artificial desaparece, a clareza naturalmente emerge. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para as pessoas ao seu redor, que talvez tenham expectativas sobre quem você deveria ser ou o que deveria estar fazendo nesta altura da vida. Nem para aquela voz interna crítica que constantemente compara sua jornada com trajetórias alheias, que você não conhece por completo, que apenas vê através das lentes distorcidas das redes sociais e das aparências superficiais. Não precisa acelerar artificialmente seu processo para se encaixar em cronogramas que foram estabelecidos por sistemas que nem sempre levam em consideração a singularidade da sua experiência, a complexidade da sua história, as particularidades do seu caminho. Não precisa se comparar com pessoas que tiveram pontos de partida completamente diferentes, recursos distintos, desafios particulares, aprendizados específicos que não têm nada a ver com o que você precisa integrar nesta encarnação. Cada pessoa tem seu próprio tempo de amadurecimento, aquele período necessário para que certas compreensões se consolidem, não apenas intelectualmente, mas visceralmente,
tornando-se parte da sua forma de operar no mundo. Seu próprio tempo de expansão, quando a consciência se alarga o suficiente para abarcar novas possibilidades, novos modos de ser, novas formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo ao redor. Seu próprio tempo de entendimento, quando finalmente as peças se encaixam e você percebe o porquê de certas experiências terem sido necessárias, mesmo que na época parecessem apenas obstáculos aleatórios ou punições injustas. E o seu tempo não está errado. Não importa o que vozes externas ou internas tentem sugerir. Não importa quantas pessoas da sua idade ou da sua geração já alcançaram marcos que você ainda não alcançou. Ele está apenas alinhado com aquilo que você precisa aprender de forma mais profunda, soltar com mais completude, integrar com mais autenticidade antes de seguir para o próximo nível da sua evolução, antes de abraçar responsabilidades maiores, antes de manifestar projetos mais ambiciosos, antes de se relacionar de formas mais maduras e conscientes. Talvez você tenha passado um período questionando suas escolhas, revisitando decisões antigas, se perguntando se não deveria ter seguido outro caminho, escolhido outra profissão, investido em outros relacionamentos, arriscado mais ou protegido melhor aquilo que tinha. Questionando suas decisões mais recentes, tentando identificar se está fazendo as escolhas certas agora, se está caminhando na direção adequada, se está investindo energia nas prioridades corretas. Questionando até mesmo sua própria capacidade de discernimento, sua habilidade de navegar pela complexidade da vida moderna, sua competência para criar a realidade que deseja experimentar. Mas questionar não é sinal de fraqueza. Não indica que você é inadequado, incapaz ou inferior de alguma forma. É sinal de consciência, de maturidade, de disposição para examinar a vida com honestidade, em vez de apenas seguir padrões automáticos herdados de gerações anteriores ou absorvidos acriticamente do ambiente cultural. Pessoas que não crescem, não questionam, apenas repetem, apenas reproduzem, apenas seguem scripts pré-estabelecidos, sem nunca parar para avaliar se aqueles scripts realmente fazem sentido para suas vidas particulares, para seus valores autênticos, para suas aspirações genuínas. Pessoas que evoluem conscientemente passam por fases de silêncio interno, aqueles períodos em que a atividade externa diminui, as conquistas visíveis se tornam mais raras, a vida social pode até se retrair um pouco, porque existe um trabalho profundo acontecendo internamente, um processo de digestão de experiências, de integração de aprendizados, de reorganização de estruturas psíquicas que precisam ser fortalecidas antes de se expandirem novamente para o mundo externo com mais autenticidade, mais poder, mais clareza de propósito. Essa mensagem chega para lembrar que você é mais forte do que imagina quando se permite reconhecer todas as tempestades que já atravessou, todas as situações que pareciam impossíveis, mas que de alguma forma você conseguiu superar. Todas as versões de si mesmo que já foram desconstruídas e reconstruídas no processo contínuo de evolução. Você é mais preparado do que acredita quando considera todo o conhecimento acumulado, não apenas através de estudos formais, mas principalmente através da experiência vivida, dos erros cometidos e corrigidos, dos sucessos alcançados e integrados, das relações navegadas com todas as suas complexidades e aprendizados. Muitas coisas já estão se reorganizando nos bastidores invisíveis da sua existência, mesmo que você ainda não consiga ver com clareza através dos olhos físicos limitados à percepção do mundo material imediato. Nem tudo o que é real precisa ser imediato, visível, tangível para estar operando poderosamente na construção do seu futuro. Algumas transformações acontecem primeiro dentro, no nível dos valores, das crenças, das percepções, da identidade fundamental,
para depois aparecer fora, manifestando-se em mudanças concretas nas circunstâncias externas, nos relacionamentos, nas oportunidades, nos recursos disponíveis. Você pode confiar no processo que está vivendo agora, mesmo que ele não se pareça com os processos que outras pessoas estão vivendo, mesmo que não siga os cronogramas convencionais, mesmo que não produza resultados instantâneos que possam ser exibidos nas redes sociais para validação externa. Mesmo que não seja confortável o tempo todo, mesmo que existam momentos de dúvida, momentos de frustração, momentos em que você questiona se está realmente progredindo ou apenas se iludindo, ele está te levando para um lugar mais alinhado com quem você realmente é por baixo de todas as camadas de condicionamento social, todas as expectativas internalizadas, todos os papéis que você aprendeu a desempenhar para ser aceito, aprovado, valorizado pelos outros. Um lugar onde as decisões fazem mais sentido porque emergem da sua verdade interna, em vez de serem ditadas por pressões externas ou medos inconscientes. Onde o peso diminui porque você não está mais carregando expectativas que não são suas, obrigações que não escolheu conscientemente, identidades que foram impostas em vez de autenticamente desenvolvidas. Onde a mente fica mais clara porque não está mais desperdiçando energia, tentando manter múltiplas versões contraditórias de si mesmo funcionando simultaneamente, não está mais lutando contra sua própria natureza, não está mais fingindo ser alguém que não é para agradar pessoas que talvez nem valorizem sua autenticidade. Permita-se sentir gratidão genuína pelo que já foi superado, por aquelas situações que na época pareciam devastadoras, mas que agora, com a distância temporal adequada, você consegue reconhecer como experiências formativas essenciais. Pelo que você aprendeu não apenas intelectualmente, mas visceralmente, através da experiência direta, através do erro e da correção, através do fracasso e da reconstrução. Pela força que desenvolveu sem perceber, sem estar conscientemente tentando se fortalecer, apenas passando por experiências difíceis e descobrindo recursos internos que você não sabia que possuía, habilidades que emergiram quando foram necessárias, resiliência que se revelou quando foi testada. Cada etapa teve um propósito específico dentro da totalidade da sua jornada, mesmo aquelas que pareceram completamente aleatórias ou injustas na época. Nada foi desperdiçado, nem mesmo os desvios aparentes, nem mesmo os fracassos temporários, nem mesmo os relacionamentos que terminaram ou os projetos que não se concretizaram da forma como você havia planejado. Nada foi em vão porque tudo contribuiu para formar a base multifacetada que você pisa hoje. Tudo adicionou alguma nuance à sua compreensão da vida. Tudo expandiu minimamente sua capacidade de navegar pela complexidade da existência humana com mais sabedoria, mais compaixão, mais consciência. Enquanto você continua ouvindo ou lendo, permitindo que estas palavras penetrem além da superfície da compreensão intelectual e toquem algo mais profundo dentro de você, algo dentro de você se ajusta naturalmente. Não de forma dramática, como uma revelação cinematográfica, acompanhada de música épica, mas suave como o primeiro raio de sol que começa a clarear o céu antes do amanhecer completo, como a água que lentamente encontra seu caminho através das pedras, sem forçar passagem, mas apenas fluindo persistentemente, como quando a gente lembra que está tudo bem não ter todas as respostas agora, que a vida não exige que você tenha tudo completamente resolvido e planejado, que é perfeitamente aceitável caminhar com algumas incertezas, com algumas perguntas ainda não respondidas, com algumas áreas da vida ainda em processo de desenvolvimento. Que está tudo bem confiar um pouco mais na inteligência maior que opera através das sincronicidades, das intuições repentinas, dos encontros significativos, das oportunidades que aparecem exatamente quando você está pronto para aproveitá-las.
que está tudo bem seguir um passo de cada vez, em vez de tentar planejar toda a jornada com antecedência, em vez de exigir de si mesmo que você já saiba exatamente como tudo vai se desenrolar nos próximos meses ou anos, permitindo que o caminho se revele gradualmente conforme você avança com presença e atenção. Essa mensagem não veio para prometer algo distante que você precisará esperar anos para experimentar. Alguma recompensa futura condicionada ao cumprimento de certas exigências rígidas. Ela veio para ancorar você no presente, neste momento único que nunca existiu antes e nunca existirá novamente exatamente desta forma, onde toda a sua vida está realmente acontecendo, onde todo o seu poder de escolha efetivamente reside. Para lembrar que neste momento específico você está seguro o suficiente para permitir que o corpo relaxe, para permitir que a mente descanse um pouco da vigilância constante, para permitir que o coração se abra para possibilidades que o medo talvez tenha bloqueado. Você está consciente, testemunhando sua própria experiência com algum nível de clareza, capaz de fazer escolhas mesmo que imperfeitas, capaz de aprender e ajustar conforme avança. Você está no caminho certo para você, não para outra pessoa, não segundo critérios externos de sucesso, mas para sua própria evolução particular, para o desdobramento único da sua consciência, para a manifestação singular do seu propósito neste mundo. Leve essa sensação com você quando esta leitura ou escuta terminar e você retornar às atividades cotidianas, aos desafios práticos, às interações com outras pessoas. Essa sensação de leveza que vem de soltar pesos que não eram seus para carregar, de liberar expectativas que não fazem sentido para a sua jornada específica, de permitir que a vida flua com menos resistência. Essa sensação de confiança que emerge quando você reconhece que não precisa controlar absolutamente tudo, que pode permitir que algumas coisas se desenrolem sem sua interferência constante, que existe uma inteligência maior operando através de você e ao seu redor. Essa sensação de calma que se instala quando você finalmente aceita que está exatamente onde precisa estar neste momento, que seu processo está se desdobrando no ritmo adequado, que você está fazendo o melhor que pode com os recursos e a consciência que possui agora. Porque toda vez que você escolhe confiar conscientemente, em vez de ceder ao medo paralisante, você fortalece uma versão sua mais tranquila, menos ansiosa, menos reativa às turbulências externas. Uma versão mais alinhada com seus valores autênticos, com suas prioridades genuínas, com sua verdade interna. Uma versão mais aberta para receber o que vem, seja na forma de oportunidades externas, insights internos, conexões significativas, recursos inesperados, possibilidades que você nem havia considerado antes, porque estava tão focado em um único caminho estreito que parecia ser o único disponível. E quando a confiança se torna hábito, não mais uma escolha consciente e deliberada que exige esforço, mas uma resposta natural e automática diante das incertezas inevitáveis da vida, a vida responde de forma correspondente com mais clareza nas decisões, porque você não está mais operando do lugar do medo e da escassez, mas da confiança e da abundância. Com mais fluidez nos processos, porque você não está mais resistindo ao ritmo natural das coisas, não está mais tentando forçar resultados em cronogramas artificiais, não está mais lutando contra correntes que apenas precisavam ser navegadas com mais sabedoria. Com mais paz, aquela paz profunda que não depende de circunstâncias externas perfeitas, mas emerge da certeza interna de que você está fundamentalmente bem, de que possui recursos para lidar com o que vier, de que sua jornada tem significado e propósito, mesmo quando você não consegue enxergar o quadro completo. Essa mensagem cumpriu o papel dela ao chegar até você neste momento específico, carregando frequências de tranquilidade, lembretes de confiança, convites para relaxar,
na certeza de que você está exatamente onde precisa estar. Agora, siga com mais confiança, permitindo que essa qualidade permeie suas escolhas diárias, seus relacionamentos, seus projetos, sua forma de se relacionar consigo mesmo e com o mundo ao redor, sabendo que cada passo dado com confiança fortalece o caminho sob seus pés e ilumina um pouco mais a jornada à frente.